explicação rápida sobre cada parte do código, os dados que foram passados, aqui as faixas etárias que eles pediram, né? Porque eles passaram dividido de menos de 1 a 4, 5 a 9, 10, enfim. E aqui eles passaram nova divisão, né, das faixas A, B, C, D e E. Então, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 até 9 anos. 4, 5 e 6, enfim, até o fim, para todas as faixas. Isso aqui serve só para isso. O desvio padrão. Aqui é a primeira função. Eu acho que essa aqui é a pior que tem, porque tem que entender essa fórmula aqui, né? Essa fórmula ela está transcrita aqui, só que é complicado de se entender isso aqui. Então, primeiro eu defini as variáveis, depois eu passei em cada linha dos dados que ele deu e fui criando a soma, né, para eu ter a média aqui. Aqui, enfim, eu calculei a média. Com a média calculada, eu apliquei aqui a primeira linha, deixei a primeira linha pronta aqui. Então eu vou ter aqui a soma dos quadrados, que no caso é a subtração dos quadrados, né? Mas a lógica é a mesma. Então eu vou ter, no caso é a soma mesmo, né? Porque eu estou somando cada um, né? Então eu tenho a soma de várias vezes essa segunda parte aqui da fórmula. Então eu passo em cada um, tiro a média, né? Então cada elemento menos a média, tudo isso ao quadrado. Daí eu vou ter aqui a soma dos quadrados, que vai receber todos os elementos, né? Porque isso aqui vai repetir várias e várias vezes, até finalizar tudo. Aí eu, enfim, aplico a fórmula inteira, né? Que é a soma dos quadrados, no caso tudo isso é toda a parte de cima, dividido pelo número de elementos, tudo isso elevado a meio, que seria a raiz, né? Então, basicamente, lista de municípios. Nessa função aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma lista com todos os nomes dos municípios. Então ele só vai definir uma lista vazia. Aí aqui ele vai passar em cada um dos, em cada dado ali e vai definir, ele vai criar a soma de toda a faixa etária, né? Então, da faixa etária específica que a gente selecionou, ele vai pegar e criar todas as somas de cada faixa etária. E vai definir isso dentro de municípios. Depois aqui eu implementei o Bubble Sort, que é o port method que ele deixou aqui. Então, basicamente eu crio um valor booleano com true e eu passo em cada linha, vendo aqui a repetição. Então, se a linha anterior for maior do que a próxima linha, ele ativa a troca. E aí aqui realmente ele faz a troca. Então, o município J vai receber o município J mais um e o município J mais um vai receber o município J. No caso, a troca simples, né? Se não teve troca, ele para aqui e aí volta para o loop para cá para refazer em todos os municípios, né? Ah, top 5 maiores e os 5 menores, da eles usam da lista de municípios. Então é importante que vocês entendam bem isso aqui, e entendam bem isso aqui também, né? Isso aqui tem que entender para conseguir entender três das funções aqui. Então, basicamente, os 5 maiores, ele vai pegar, ele vai chamar essa função aqui de novo. E a única coisa que ele vai fazer é ordenar pelos 5 maiores. Então ele começa, né, de trás para frente. Então vai do menos 5 até o zero. Ele vai ordenar de trás para frente, porque foi definido assim, né? E aqui ele vai começar
ele vai terminar no 5. Então ele vai começar no 0 e terminar no 5, tendo os 5 maiores. E aqui o faixa etária é aquilo que eu falei. Então ele vai pegar daqui, no caso o 0, 1, 2 e o 3. O 1, 2 e o 3 é no caso isso aqui tudo, né? Esses três juntos. Depois desse aqui, que é o simples, a gente vai para porcentagem, né? Então aqui eu inicio um novo loop perguntando o nome do município que o usuário quer calcular, ou zero para sair. Aqui é a porcentagem, né? Então, que, o que é pedido pro usuário, aqui, porcentagem de pessoas de cada faixa etária do município. Tá. Então aqui, se ele digitar zero, ele sai, né? Simples. Se ele continuar, ele vai primeiro passar em todas as linhas, ele vai definir esse lower aqui, no caso, para ficar tudo minúsculo. Para não ter problema de você digitar uma maiúscula só e ele não encontrar o município, né? Então, se o nome do município for igual ao município que o usuário digitou, também minúsculo, né? Então, no caso, os dois minúsculos, se ele encontrar, daí a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma variável, né, total zero. Depois ele vai passar em todos os municípios e vai fazer a soma, né, para poder fazer a porcentagem. Então depois que ele somou todas as populações da faixa etária, aí ele vai começar a criar as porcentagens. Então, nova variável. Aí aqui ele vai calcular a soma, né, de cada linha das colunas que estão dentro da faixa etária, e vai fazer realmente aqui a porcentagem, né? Então pega o total, divide pelo total de municípios, multiplica por 100. Né? Daí ele vai dar aqui só o valor calculado, né? E se não encontrar nenhum quando o usuário digitar alguma coisa e ele também não digitar zero, ele vai printar que o município não foi encontrado e vai retornar para o loop. Então vai printar isso aqui de novo e o usuário vai ter que digitar zero ou um município válido. Então aqui é o menu principal, então quando a gente dá play, essa aqui é a primeira coisa que a gente vê. Isso aqui está dentro de um loop, então a primeira coisa que o usuário vê é isso aqui, e ele já tem que digitar alguma das opções. Então, primeira coisa, tente isso aqui, né? Se não der, entrada inválida, porque o usuário precisa digitar um valor entre 0 e 5. Se ele digitar qualquer coisa que não seja isso, está errado. Então, digamos que ele digite 0, programa encerrado, simplesmente, né? Antes ele faz uma verificação, né? Se o valor está entre 0 e 5. Se o valor estiver entre 0 e 5, daí ele passa para os próximos. Senão é entrada inválida. Esse print linha aqui é só um enfeite, né? Só para ficar organizado o negócio, não ficar tudo jogado. Se o usuário digitar 1, ele já identifica que é para calcular o desvio padrão, né? É isso. É isso aí mesmo. Para adultos de 40 a 59 anos. Então aqui ele vai pegar as colunas e vai definir como a faixa etária 3. A faixa etária 3 é a faixa etária aqui. 0, 1, 2, 3, de 40 a 59 anos, faixa D. Daí ele vai pegar DP e definir e vai chamar a função, né, do desvio padrão, que é que eu já expliquei lá. Então, chamando a função, ele só vai calcular e aí depois ele vai ter o cálculo pronto na variável DP que ele vai apresentar aqui. Aí, as cores, né, caso alguém não tenha entendido, é só isso aqui.
até o M. Isso aqui define uma cor. Se eu mudo aqui de 33 para, sei lá, 32, 31, 30, 29, enfim, ele vai mudar a cor. E a cor padrão, no caso o branquinho, né? É isso aqui, barra 33M. E para definir a cor, eu tenho que colocar tudo isso aqui. Ah, as linhas, né? Aí, se o usuário digitou 2, então que é a lista dos municípios. Não foi especificado aqui se ele queria, né, ele só falou lista dos municípios ordenados por uma faixa etária específica. Não falou se era para ser ordenado do maior para o menor, do menor para o maior. Então eu fiz o cálculo do modo como eu queria, porque se não está especificado, a gente não precisa especificar, né? Então chamo, é basicamente a mesma coisa do outro aqui. Eu defino colunas, né? As colunas para as faixas etárias, que no caso aqui agora é 4, 0, 1, 2, 3, 4, acima de 60 anos. Daí eu crio uma variável que vai receber a def, a função, com o parâmetro das colunas, né? De novo, mesma coisa. E aí eu printo aqui a função pronta, a função que eu também já expliquei para lá. E print das linhas. Então, praticamente a mesma coisa. Dos 5 maiores e dos 5 menores, também é a mesma coisa dos outros. Então, se o usuário digitar 3, 4, a explicação é a mesma aqui. Eu só crio uma variável que vai receber a nova função. Se o usuário digitar 5, ele só vai chamar a função, porque daí toda a função está tudo aqui dentro, né? E aqui só vai printar aquilo ali, só vai printar o que retornou da função. Função também aqui que eu já expliquei. Tá, enfim. Ahn, eu já expliquei também. Aí aqui é só uma correção de erro, né? Se o usuário digitar espaço, por exemplo, ele daria um erro, porque não é um número de 1 a 5, não é nem um número inteiro, né? Ou se o usuário digitar, sei lá, asterisco, se o usuário for uma anta, né, e digitar alguma coisa assim, aí ele iria retornar, né, um value error. Então esse aqui é só um tratamento de erro para voltar pro loop principal aqui no try, que vai dar o menu principal para o usuário. Basicamente é isso. Qualquer dúvida, tamo aí.